isso. Ele só existe na sua cabeça. E eu vou te ensinar, daqui a pouco você vai entender por que isso é tão importante. E você vai entender qual é a única, escreve isso bem grande, qual é a única transformação possível. Eu já vou te explicar isso. Ok, se o futuro é uma ilusão, como é que eu vou como é que eu vou me transformar? Quando é que você vai entender isso? Me dá um minuto. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que você nunca viveu no passado e que você nunca vai viver no futuro. Tudo sempre aconteceu, sempre aconteceu. Tudo acontece e tudo acontecerá nesse momento, no momento presente, no agora. Mas aí você pode dizer, e isso é bem simples, eu vou insistir um pouco nisso para isso ficar muito claro, porque as outras 5 aulas, elas dependem dessa compreensão. Você pode dizer, faz sentido o que tu fala, mas o futuro existe. Por exemplo, eu tenho um convite de casamento para o dia 25 de setembro. E eu estou até ansioso para que esse dia chegue logo. E esse dia, o dia 25 de setembro, está no futuro. Por isso, eu não tenho acesso a ele, porque ele ainda não chegou, ele está no futuro. Se ele fosse agora, eu iria ter acesso a ele. Isso é muito comum pensar assim, mas eu quero que você reflita. Você está aqui e agora. E você projetou na sua mente um ponto no futuro, que é o 25 de setembro. Você projetou um ponto no futuro, mas esse ponto, ele só existe aonde? Na sua mente. Que tempo era? Onde você estava? Que tempo era quando esse ponto foi projetado? Agora. Você projetou o futuro agora. Que tempo era quando você recebeu, a outra pessoa projetou essa data? Que tempo era quando você recebeu o convite? Era agora. Que tempo vai ser quando o 25 de setembro chegar? Agora. Então você nunca sai do agora. O que acontece, eu vou explicar isso depois, para você entender a diferença entre tempo cronológico e tempo psicológico. O que acontece é que existe o tempo cronológico que a mente criou para se orientar para as coisas práticas da sua vida. Mas você nunca sai do agora, mesmo quando você lidar com esse tempo cronológico. E por que você se sente ansioso? Você diz, eu já estou ansioso para essa data chegar. Você está ansioso? Por quê? Porque você está no agora e a mente está no futuro. E esse lapso de tempo é que cria a ansiedade. Anote isso, o que é ansiedade. As pessoas às vezes se perguntam por que eu estou tão ansioso. Você está ansioso porque você, como pessoa, como indivíduo, está num lugar e a mente está no outro. Você tem um concurso amanhã de manhã, uma prova de um concurso, você tem uma entrevista de emprego amanhã de manhã, você não dorme agora, as mãos suam. Por quê? Porque a sua mente não está aqui agora, a sua mente está no futuro. Se você trouxer a mente e distrair a mente do futuro e trouxer ela para o momento presente, a ansiedade desaparece. Não existe ansiedade quando você vive no agora. Vou explicar isso depois. Não existe medo quando você vive no agora. Mas você pode dizer, mas o passado, esse existe. Porque ontem à noite, por exemplo, eu participei da sua live. Isso hoje é meu passado. A live aconteceu ontem à noite, no passado. Então o passado existe. Por quê? Porque o passado é a live que eu assisti ontem à noite. Só que eu te pergunto, quando você assistiu a live? Quando foi?
Foi no passado ou no agora? Foi no agora. O que você chama de passado é o que, na verdade? É a lembrança que existe na sua mente sobre o que você fez no agora, e essa lembrança você só pode ter agora. Então o que acontece? Por mais que você possa duvidar e dizer, não, mas o meu cachorrinho tem memória. Animais, eles não têm memória, como nós temos memória. Eles têm uma memória instintiva. Eles seguem o instinto. Mas eles não ficam aí preocupados com será que meu chefe vai me dar comida, meu dono vai me dar comida amanhã de manhã. Os animais não. O animal, ele sempre vive no agora. O animal, ele sempre, por isso, o animal, ele dificilmente tem ressentimento, a menos que ele viva por muito tempo com uma pessoa muito ressentida, e quem sabe ele já começa a se sentir ressentido. Mas o que eu quero dizer? Você está aqui, e aí você tem essa possibilidade de lembrar na sua mente agora uma coisa que aconteceu ontem. Então, o que acontece? Mas essa memória, ela não é passado. Essa memória, ela é uma memória, não é um tempo verdadeiro. E você só pode ter essa memória agora. Por exemplo, tem coisas que eu falei ontem de noite que você não lembra. E você é como se não tivesse acontecido. Então, isso é extremamente importante. Muito importante. A lembrança, todas as lembranças que existem na sua mente sobre o que aconteceu com você no passado são memórias, não é passado. E você só pode ter essas memórias agora. Mas você pode dizer, o meu agora, esse momento, ele é horrível. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho saúde, eu estou sozinho, eu não gosto do meu trabalho, eu tenho razões para estar infeliz, insatisfeito, triste e deprimido agora. Porque o meu agora é um inferno. A minha situação é insuportável. Então a minha relação com o agora, ela precisa ser uma relação de insatisfação, de frustração. E aí você diz o seguinte, que não tem futuro, mas o que me faz continuar a viver é a esperança que no futuro as coisas melhorem. Só que tem uma coisa que você não entende. Tem uma coisa que você não entende. E que é difícil de entender. Mas se você entender, vai ser a maior libertação da sua vida. Não é a falta de dinheiro. Não é a falta de saúde. Não é o fato de você estar sozinho ou sozinha. Não é o fato de você não gostar do seu trabalho que te faz infeliz, insatisfeito e deprimido. Não é isso. O que te deixa assim não é a falta de tudo isso, mas é o julgamento que a mente faz do agora. A mente tem um parâmetro de como as coisas deveriam ser. E aí ela olha para a realidade e diz, elas não são assim. Esse parâmetro é o código de leis pelas quais a mente julga esse momento. Então o que acontece? Você olha para a sua situação no agora e percebe que nesse agora falta dinheiro, falta saúde, falta uma companhia agradável. E na sua mente você diz, eu não deveria estar nessa situação. Eu deveria estar noutra situação. É tudo um jogo mental. E é esse julgamento que você faz do seu agora que cria o inferno em que você está. Não é a falta de dinheiro, não é a falta de saúde, não é porque eu conheço pessoas que se tivessem a sua condição, elas estariam muito felizes.
Então não é a condição que cria o modo como você se sente, mas é o modo como você julga onde você está. E veja, mais uma vez, já falei isso ontem de noite, nós gostamos, ou pelo menos a maioria de nós gosta de dizer que é cristão. Você não faz ideia de quanta as pessoas gostam de dizer que são cristão. Eu sou cristão, cristão. E elas me perguntam, você é cristão? É cristão? Mas o que Jesus diz sobre isso? Jesus diz, não julguem, para que vocês não sejam julgados. Então, se você é um cristão, você deveria saber que você não deve julgar. E não é julgar os outros, é não julgar. É não julgar. Se você está julgando a sua situação, você vai ser julgado. Ele disse, não julguem para não serem julgados. Se você julga a sua situação, você vai ser julgado. Se você diz, essa situação não é boa, essa situação não é justa, isso é um julgamento. E aí você também é julgado, você se sente uma vítima. E é isso que te deixa infeliz, é isso que te deixa insatisfeito, é isso que te deixa deprimido. Você poderia ganhar na loteria 100 milhões. E isso te faria feliz 1, 2 meses. Se não houvesse uma transformação no seu nível de consciência, em 3 meses você estaria com o mesmo sofrimento que você está hoje. Se não existisse uma transformação no seu nível de consciência. Então, não julguem. Não julgue. Você é cristão, não julgue. Aí você pode pensar, pô, mas se eu não julgar, se eu não achar essa situação insuportável, eu não farei nada para sair dela. Eu vou ficar o tempo inteiro nela. Essa é a maior das ilusões. Por quê? Há quanto tempo você já está insatisfeito com tua situação? Há quanto tempo você já se julga uma pessoa infeliz? Há quanto tempo você está na situação em que você está agora? Então, achar que você precisa estar no inferno para sair do inferno é uma estupidez enorme. O que vai te tirar da situação em que você está não é a resistência. Você resistir, você brigar, você lutar. Não é o sentimento de contrariedade, de revolta. Não é a percepção de que você é infeliz, de que você está insatisfeito e deprimido, que vai te tirar dessa situação. Por isso que tão poucas pessoas conseguem mudar ao longo da vida. O que vai te tirar dessa situação, escreva, é a presença. Você estar presente. Porque quando você julga a situação que você está, você sai da situação. Você começa a pensar de como as coisas eram no passado e como elas são diferentes agora, e você vai começar a projetar ideias como elas deveriam ser, só que isso tudo é um jogo mental. O que vai te tirar dessa situação é viver como os lírios do campo e as aves do céu. Ou seja, é você aceitar as coisas como elas são. Elas já são do jeito como elas são. É aceitar, é você ter vida, é você ter vida em abundância. Não existe nada mais poderoso do que a vida. Mas quando você está insatisfeito, quando você se sente injustiçado, você se revolta, você se fecha. Não existe relação com a vida. Você
passa a ser, como disse Jesus, um ramo cortado da videira. A vida não consegue mais chegar através de você, porque você não tem mais raízes. Você é só um galho solto. O que te dá raízes é você estar profundamente conectado com a vida. É isso que te dá raízes. E a vida só existe no agora. Você só pode ter raízes na vida se você estiver conectado, vivendo nesse momento. Então, observe a sua mente. Você vai perceber que ela sempre tende a fugir da vida, a fugir do agora. A mente, se você observar, se você ficar atento, você vai perceber que ela geralmente imagina o futuro como algo melhor ou pior que o presente. Então, quando você pensa no futuro, uma das duas coisas, ela vê o futuro como algo melhor ou como algo pior do que agora. Se for melhor, traz esperança, uma antecipação de uma satisfação. Se for pior, traz ansiedade, traz medo, traz preocupação. Mas mesmo quando ela imagina o futuro como algo melhor, não há garantias de que essa imaginação vai se concretizar. Não há garantias de que aquilo que você imagina para o futuro vai acontecer. E por isso, você tem medo. Que mesmo tendo essa possibilidade, talvez ela não se concretize. E por isso nós vivemos sempre com medo. Quando não há presença, quando não há aceitação, e nós vamos ver na sexta-feira, ou amanhã quinta, na sexta ou no sábado, o que é aceitação, o que é presença, mas quando não há presença, quando não há aceitação, aquilo que nós chamamos de futuro, geralmente é uma reprise daquilo que nós chamamos de passado. Se não há presença no agora, se você não está presente, se você não aceita a sua realidade, você está perdido no passado e no futuro. E o futuro, a imaginação, o que vai acontecer, aquilo que você chama de futuro, é uma reprise do seu passado. Até é possível que haja alguma mudança superficial, mas as transformações reais, as transformações profundas, as transformações duradouras, elas são raras, são difíceis. E elas dependem justamente de você estar presente agora o suficiente para você eliminar, dissolver o passado. Então, se você busca mudar, transformar a sua vida, o que você precisa entender? Você precisa entender que aquilo que percebemos como futuro, aquilo que você imagina que vai ser o seu futuro, é uma parte intrínseca, já está dentro do seu estado mental do momento presente. Se a nossa mente, se a sua mente carrega um grande fardo do passado, se ela está insatisfeita, infeliz, neste momento, o futuro tende a replicar isso. O que vivemos no passado se perpetua pela falta de presença para dissolver o nosso passado. Se você não entender isso, porque existe muita teoria, existe muita filosofia em relação a como lidar com as coisas no passado, a como você dissolver os seus dramas, os seus traumas do passado. Mas se você tem um drama e um trauma no passado, ele só tem importância se ele se manifestar nesse momento. E se você está presente para esse momento,
se você tem consciência desse momento, a consciência, ela dissolve os seus traumas, os seus dramas do passado. Não existe nada mais poderoso do que a luz da consciência para dissolver o nosso passado. O apóstolo Paulo fala isso de uma maneira maravilhosa. Ele diz: tudo que é exposto à luz se transforma à luz. Tudo que é exposto à consciência se transforma à consciência. Então, entenda isso. Entenda isso. O que dá forma ao que você chama de futuro é a qualidade da sua percepção do momento presente. E o futuro, é claro, só pode ser vivenciado como presente. Então, se é a qualidade da tua percepção nesse momento que determina o teu futuro, o que determina a qualidade do nosso estado mental de agora? O nosso grau de presença, o nosso grau de aceitação, a vida que palpita em nós. Então isso é coisa, pelo menos para mim, não sei quanto a você, mas pelo menos para mim, quando eu entendi que eu precisava estar presente no agora. Estar presente no agora significa não estar perdido no fluxo contínuo, nos devaneios da mente. É como se eu tivesse, preste atenção, é como se eu tivesse acendido uma luz dentro de um quarto que estava escuro a vida inteira. Eu ficava tateando pelos corredores do escuro, tentando achar um caminho. Mas quando eu trouxe a consciência para minha vida, foi como acender uma luz. E eu comecei a ver todos os meus traumas. E não só ver, mas eles estavam ali. Eu podia fazer com eles o que eu queria. Todos os meus condicionamentos estavam ali. Por quê? Porque existe o movimento mental, que são os condicionamentos, e traumas são condicionamentos. Todo esse movimento da mente existe, mas existia a consciência que via esse movimento da mente. E agora, esse movimento da mente não tinha mais poder sobre mim. O poder estava comigo, com a minha consciência. A consciência não é isso que geralmente a gente fala quando a gente pensa em consciência como eu tenho consciência do que eu fiz. Não, a consciência é um estado de presença. Você está presente para o que acontece na sua mente. Você está presente para as emoções. Você está presente para o seu corpo de dor. Esse nível de presença é que dissolve o seu passado. Então, escreva isso. Se você não aceita, se você não está maduro o suficiente para entender isso, mas escreva isso. O único lugar onde pode ocorrer uma transformação verdadeira na nossa vida é no agora. O único lugar onde pode acontecer uma transformação verdadeira na nossa vida é no agora. Não vai ter transformação no futuro. Você não precisa de futuro para se transformar. Aliás, você nem pode se transformar no futuro. Você só pode se transformar agora. E o que a maioria de nós pensa? O que a maioria de nós quer? Preste atenção que você provavelmente está nisso também. O que acontece? Isso aqui é você. O que você pensa? Existe toda uma condição de vida. Você pensa que a infelicidade
você pensa que o sofrimento, você pensa que a estagnação, a procrastinação, que tudo isso é culpa da condição de vida. Você pensa que se sua condição de vida mudasse, você poderia ser feliz. É disso que eu estou falando. Você pensa que se a minha condição de vida mudasse, eu poderia ser feliz. E existem dois grandes erros nisso. Dois grandes erros nisso. Primeiro, essa condição, ela é criada por você. É isso que está aqui, é a sua infelicidade, é a sua insatisfação, a sua resistência, é o seu estado de consciência nesse momento que cria essa percepção. E a segunda coisa é o seguinte, essa condição, ela já é o resultado da sua percepção. Essa condição, ela não é como tu pensa. Essa condição, ela é do jeito como você é. Porque você a percebe através dos seus filtros mentais. Então todo mundo, preste bem atenção, todo mundo quer transformar, preste atenção, essa é a coisa mais importante do mundo, da vida para você. Porque você vai sair da ilusão. Todo mundo quer mudar a condição de vida para que a vida mude. Não existe mudança na condição que mude aqui dentro. A menos que você mude aqui dentro por conta da condição. Essa condição, ela pode criar uma mudança aqui dentro. Mas geralmente a condição que muda aqui não é o dinheiro, não é o sucesso, não é a riqueza. Geralmente o que muda a condição aqui dentro é o excesso de sofrimento. Quando você sofre terrivelmente, você pode mudar aqui dentro. Ou através do estudo, através da prática. Mas o que acontece? Para você entender, falei sobre isso ontem de noite. Muitas pessoas, elas alcançam tremendo sucesso, elas alcançam muito dinheiro, têm muito dinheiro, mas vivem num desespero silencioso. Se refugiam em álcool, em drogas, essas coisas todas. Por quê? Porque a condição de vida não preenche o vazio que você tem. Presta atenção. Eu não estou dizendo que você não pode, não deva e que não seja bom você ter dinheiro. Eu estou dizendo que se você não tem dinheiro ainda, é por causa do seu estado de consciência. Mas também estou dizendo que, mesmo tendo dinheiro, você pode ganhar muito dinheiro, você pode ter muita fama, você pode se tornar uma tremenda celebridade, mas isso não vai te trazer o que tu busca verdadeiramente. E são estágios diferentes, talvez hoje tu precise mesmo de dinheiro, mas são estágios diferentes. Então o que isso nos revela? Que é a coisa mais profunda, que aquilo que você busca, você pode obter agora. Agora, exatamente agora, sem mudar nada na sua condição de vida. Não é a condição de vida que você tem, não é a sua situação de vida que te faz sofrer. E se você parar de sofrer agora, se você parar com esse inferno que você cria por causa da sua situação, a sua vida vai mudar. Você vai transformar, a transformação, ela precede o bem-estar. Então, não é a condição que muda o seu
bem-estar. O bem-estar é um estado de espírito, é um estado de consciência, é o modo como você percebe a si e o modo como você percebe o mundo. E isso você pode alcançar agora. E aí sim, a partir desse estado, se torna muito mais leve, muito mais natural, muito mais espontâneo você criar as coisas que você quer criar. Lembra que eu disse ontem de noite, no início da nossa aula, que você aprende, que as pessoas te dizem que você precisa sacrificar a sua vida agora para você ter uma vida no futuro. Eu estou te dizendo, não precisa, você não pode, você não deve sacrificar nada. A vida não requer sacrifício. Como assim a vida não requer sacrifício? Porque o sacrifício é um rótulo que você coloca nas coisas que você não quer fazer. Você acha que não comer porcaria, por exemplo, é um sacrifício? Você acha que trabalhar, que contribuir, que dar o seu melhor é sacrifício? O que é sacrifício para você? Nós invertemos totalmente os conceitos da vida. Você pode fazer e você só pode fazer as coisas que você quer fazer se você aprecia isso. As pessoas falam muito de gratidão, o poder da gratidão, mas o que é gratidão? Gratidão não é você sair por aí dizendo obrigado, 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 obrigado pelas coisas. A gratidão é um estado de espírito, onde você reconhece a vida que existe em você, porque sem a vida, nada faria sentido. Gratidão é um estado de espírito. Aí você diz, mas como é que eu posso ser grato se a minha vida é um inferno? Não, a sua vida nunca foi, nunca será um inferno. O inferno nasce do julgamento que você faz da sua condição de vida. E se você julgar a sua vida um inferno, ela vai ser um inferno. Não julguem para não serem julgados. Então você só pode mudar agora, é no agora, é através dele que a vida palpita em nós. É somente no agora onde o passado pode se dissolver. E a forma de fazer isso é através da aceitação. Teve uma senhora que falou, eu entendi tudo que você falou, só que eu não posso ser feliz, porque eu perdi o meu filho primogênito há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás. E isso me encheu de uma infelicidade tão grande. Não há dor que uma pessoa possa sentir que possa se equiparar à perda de um filho. Não há dor. A perda de um filho é uma dor enorme. Mas é só o estado de presença que pode dissolver essa dor. Qualquer dor. Você pode ter sido abusado no passado, criança. Você pode ter sido torturado, pode ter acontecido coisas terríveis. Mas isso tudo se dissolve através da aceitação. Primeiro passo para você se libertar do sofrimento, de qualquer sofrimento, é aceitar aquilo que causou o seu sofrimento. Essa mãe que perdeu esse filho, ela sofre porque ela não aceita o fato de que ela perdeu um filho. Mas isso pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento. Então, no momento que você não aceita isso, você cria resistência. E a resistência cria sofrimento desnecessário. Não existe honra,
Não existe glória em sofrer anos a fio por causa da morte de um filho, mesmo sendo a morte de um filho. Por quê? Isso pode parecer duro falar assim, mas duro é você não aceitar a finitude da vida. Duro é você não entender que o que morre não é a vida. O que morre é a forma. A gente pensa que eu sempre falo isso, a gente pensa que o oposto da morte é a vida. Isso é uma outra ilusão. O oposto da morte não é a vida. A vida não tem oposto. Deus é vida. A vida é eterna. Então, o que morre na pessoa não é a vida. O que morre na pessoa é a forma. E a forma, ela sempre é finita. Eu e você, nós vamos morrer. E isso é um processo natural. É um processo... Nós não entendemos. É incrível como nós passamos a vida sem entender a vida. Nós somos uma manifestação da vida. O corpo, nosso corpo é uma manifestação da vida. Existe vida dentro do corpo e essa vida não morre. Tanto é que quando você morre, o corpo não muda. Ele degrada com o tempo, a degradação do corpo. Mas a vida sai do corpo. O corpo continua o mesmo. Então, o que acontece quando você aceita a morte de um ente querido? Seja uma coisa dolorosa como um filho, como um pai, como uma mãe. Você ainda vai sentir dor. Mas essa dor, ela vai estar imersa na paz da compreensão, na paz da aceitação. E isso traz o alívio, isso traz a libertação. Quando eu digo que nós não entendemos a vida, é porque a gente tem que estar preparado para a morte. Preparado no sentido de assumir isso com naturalidade. Mas não é minha intenção falar sobre a morte, mas faz parte de olharmos para o quanto nós não compreendemos a vida. O que eu estava dizendo é que nós ficamos presos no passado, nos fatos, nos eventos que acontecem no passado, e essa prisão é uma resistência, nós não aceitamos. E eu estou dizendo que a libertação do passado, ela só ocorre através da aceitação. Se você não conseguir aceitar o seu momento presente, sem a aceitação, os velhos hábitos mentais, velhos padrões de pensamento, de emoção, de comportamento, as velhas antigas reações, os velhos e os antigos desejos vão se repetir eternamente. O passado ele se torna um roteiro, um script dentro da nossa mente que nos dá uma identidade. Então, eu sou quem? Eu sou a pessoa que foi abusada no passado. E você repete isso todo dia, o tempo inteiro. E você passa a ver, a perceber a vida através das lentes desse evento do passado. Por mais dolorido que ele tenha sido. Só que o que você não percebe é que enquanto você não aceita, enquanto você resiste a isso, esse evento distorce e encobre toda a realidade da sua vida agora. E muitas vezes o que acontece? A mente desenvolve uma obsessão pelo passado ou pelo futuro, buscando fugir do presente que é insatisfatório.
E nós nos perdemos nisso. Nós nos perdemos nisso. Então, o que a gente precisa entender? Existe, para eliminar um pouco essa confusão sobre a existência do tempo, tá? Existe uma coisa chamada o tempo cronológico. O tempo cronológico. O tempo cronológico é o tempo que nós usamos nos aspectos práticos da nossa vida. É o tempo do calendário, é o tempo do relógio, é o ciclo do sol. Esse tempo, ele é necessário para lidar nas coisas práticas da vida. Vamos usar esse tempo para olhar para o passado, para olhar para o futuro, mas toda a nossa relação com o tempo cronológico, você tem que entender isso, toda a nossa relação com o tempo cronológico, ela acontece no agora. Você nunca sai do agora para lidar com o tempo cronológico. Exemplos de tempo cronológico: marcar um compromisso, uma consulta, uma entrevista, uma viagem. Isso é tempo cronológico. Você olha no calendário, eu vou fazer essa viagem em dezembro. Eu preciso de uma consulta, vou marcá-la para a semana que vem. Ou você olha para o passado para aprender o que eu fiz no passado. Como eu me saí, não deu muito certo. Aí você olha e você aprende com o passado para não repetir os mesmos erros o tempo todo. Ou você vai estabelecer uma meta, estabelecer um objetivo. Vou fazer uma série de lives. Qual o objetivo? Quando vão ser essas lives? Ou estudar previsões para o futuro. Como é que vai ser nosso crescimento? O que eu preciso estudar esse mês? Analisar padrões, essas coisas. Isso é o tempo cronológico. Aprender com o passado, quando você aprende com os erros do passado, com as coisas do passado, e você adota ações apropriadas com base nesses estudos que você faz do seu próprio passado, você usa o tempo cronológico. Mas, quando você fica preso no passado, quando você traz o passado para dentro da sua mente e você fica preso nele, ou quando você olha para o futuro e você não quer estar onde você está, você quer estar no futuro, aí você sai do tempo cronológico. Então, sempre que você lida com o passado e com o futuro, você precisa entender que o momento presente, ele deve ser o ponto onde você permanece, porque ele é o fator essencial, ele é a única coisa verdadeira. Qualquer ação do passado só é relevante se você a aplica agora. Ou planejar ou trabalhar para atingir um determinado resultado no futuro, você faz isso no agora. Então, o principal foco de atenção deve ser o agora, esse momento. E você pode ter uma noção relativa em relação ao passado ou futuro, mas onde estão os seus pés? Onde você está, precisa ser o agora. Você nunca vai sair dele. Em outras palavras, você usa o tempo cronológico, mas você não se perde nele. O tempo cronológico é o tempo do relógio. O tempo psicológico é a identificação com o passado e a projeção compulsiva e contínua em relação ao futuro. E aí? Uma outra coisa importante que você precisa entender é o seguinte: todo o nosso sofrimento,
todo sofrimento que nós sentimos, todo sofrimento, ele nasce dessa nossa relação equivocada com o passado e com o futuro. Todos os problemas que você tem, toda a negatividade que você sente, negatividade é ressentimento, mágoa, inquietação, estresse, insatisfação, toda a negatividade é causada pelo acúmulo de tempo psicológico e pela negação do presente. O desconforto, já falei, a ansiedade, a tensão, o estresse, a preocupação, tudo isso é causado por excesso de futuro e pouca presença. A culpa, o arrependimento, o ressentimento, a injustiça, a tristeza, a amargura, todas as formas de incapacidade de perdão, você não tem capacidade de perdoar, são causadas por excesso de passado e você não está presente, você está preso no passado. Talvez, a essa altura, pode ser difícil para você reconhecer que o tempo é a causa do sofrimento e dos teus problemas. Mas acredite, nós acreditamos que os sofrimentos e os problemas são causados por situações específicas em nossa vida. Mas não é. Enquanto você não lidar com a disfunção básica da mente, que é o apego ao passado e ao futuro, e a negação do presente, os problemas apenas mudam de lugar. E existem quatro grandes fatores que nós precisamos encarar para que a gente possa preparar a transformação em nós. 4 grandes elementos na nossa vida que nós precisamos encarar, entender e superar. Um deles, já falei um pouco hoje, é a resistência. A resistência, não aceitar a vida como ela se apresenta para nós, finge ser o grande herói da transformação. Mas, na verdade, é o que te mantém preso no lugar exato onde você está. Então, isso você precisa encarar, você precisa entender que a resistência é um grande vilão na sua transformação. O outro é o corpo de dor. Todos nós temos um corpo de dor. Um corpo de dor é um parasita emocional que vive dentro de nós e que rouba 40%, 70% da nossa energia, como? Através de dramas, através de conflitos, através de brigas, de ressentimentos, de violência. Você vai se surpreender quando você entender que grande parte do seu sofrimento é causado pelo corpo de dor, que você nem sabia o que era. Esse é o segundo fator. O terceiro fator é o medo, que é uma das coisas que mais atrapalha a nossa vida e que, ao mesmo tempo, é uma das coisas mais simples, mais fáceis de remover totalmente da nossa vida, mas nós não conseguimos fazer isso porque nós não sabemos o que é o medo. Nós não entendemos nada do medo. E o quarto fator que nós precisamos encarar, superar na nossa vida, é a crença implícita de que nós não somos bons o suficientes, de que nós precisamos de algo para nos tornar mais completos. Esse quarto ponto é que cria essa carência interna, essa sensação de escassez que nos lança numa busca obsessiva pelo futuro. Então, esses 4 pontos você precisa encarar, você precisa entender e você precisa superar. E é sobre esses 4 pontos que nós vamos falar amanhã, quinta-feira, na nossa aula. Nós vamos entender
o que é a resistência e por que ela é a grande vilã que te mantém exatamente onde você está, a resistência. Nós vamos entender o que é o corpo de dor. Você vai ganhar 15, 20 anos de vida só pelo fato de entender o que é, como ele funciona e como se libertar do corpo de dor. E você vai entender o que é o medo. Você acha que o medo é um monstro, que você não consegue se libertar. O medo é um fantasma. É fácil, é simples se libertar dele. E o quarto ponto é entender essa sensação de escassez, essa sensação de não ser bom o suficiente. Essa nossa promessa para ontem. Eu espero que, para amanhã, eu espero que da aula de ontem e da aula de hoje, você tenha entendido um pouco mais sobre essa relação com o tempo. Como o passado e o futuro, quando você se perde neles, impossibilitam de você viver com plenitude e abundância. Essa foi, assim, a primeira base de concreto que nós colocamos no fundamento. Mas é importante insistir um pouco nisso hoje, para que isso fique bem claro, para que a gente consiga, em cima desse concreto, agora construir o resto ao longo dessas 5 noites que nos faltam. Tá bom? Então, começa quinta, sexta e sábado. Geralmente são 3 dias que as pessoas se distraem e que as pessoas se dispersam. Se fosse você, eu continuaria aqui nessa jornada. Depois você pode se divertir. Depois você pode ir fazer, mas já se programe, já deixe a sua agenda preparada. Nós vamos durante 7 dias, mas nós temos que passar pela quinta, pela sexta e pelo sábado. Se você perder amanhã, se você perder sexta ou perder sábado, você perde uma fatia importante dessa jornada. Tamo junto. Um abraço.